Esse que é o nosso quinto episódio do podcast Investimento 360 Graus, comigo, Robson Campos, e os nossos convidados, hoje com Alexandre Cruz, Thiago Azevedo. A gente está esperando mais um convidado aí, que é o Isaac Nunes. Nós vamos falar hoje sobre fundos de investimentos. Hoje não, agora. Porque esse encontro, esse evento aqui é para a gente disseminar, né, o conhecimento, né, a cultura de finanças e investimentos para os nossos seguidores, para os nossos alunos, nossos clientes, nossos parceiros, para que a gente possa mudar um pouco essa concepção, né, de finanças e investimentos das pessoas que no mercado nosso nacional deixa muito a desejar. A gente foi muito mal educado, a gente não teve educação financeira e de investimento. Eu acho que isso deveria ser, inclusive, grade curricular para as escolas, para o ensino médio, para a faculdade. Então, a gente vai ter esse nosso encontro. Agora, já começamos, né? Vamos até 1 hora. Então, já vou direcionar aqui a pergunta para o Thiago Azevedo, com a seguinte questão. Existem fundos de criptomoedas, Thiago? Obrigado pelo convite. Mais uma presença aí, né, semanal. Dar as boas-vindas para o Alexandre também. Então, hoje a gente está falando sobre fundos, né, Robson? Como você mencionou, cara, e assim, puxando para a parte de criptoativo, né, que é o que eu venho trabalhando, existe um fundo, uma empresa chamada Hashdex, cara, que assim, tive a oportunidade, o prazer, vou falar até que foi um prazer, né? Quando você me convidou semana passada, eu fui estudar, cara, uma empresa, cara, muito maneira. A Hashdex, ela tem a frase dela que sintetiza muito isso, traduzir o mundo digital para o mercado financeiro. Acho que o Alexandre caiu. Traduzir o mundo digital para o mercado financeiro. E acho que é a missão que ela vem cumprindo com muito louvor, né? Dentro dessa missão, ela criou alguns fundos. Na verdade, ela criou, inclusive, um índice, né? Um indexador validado lá junto com a Nasdaq. É um índice de criptoativos, ou seja, ela pega em torno de 13 a 16 projetos mais consolidados e dá um índice disso. Então, sim, tem um fundo de criptoativo, que no Brasil a Hashdex é a pioneira, é a que lançou, é a que tem fundo sendo comercializado na B3, né, ETF sendo comercializado na B3, diversos tipos de fundos, fundos só de Ethereum, fundos só de Bitcoin, fundo com base na Hash 11, que é exatamente esse índice, né, que é validado pela NCI, ou seja, a Nasdaq Crypto Index. Então, é um fundo muito seguro, um fundo muito legal e uma hora excelente para começar a investir. Esse mercado já vem toda dessa baixa e a tendência agora é a subida, ou seja, o momento ideal para você começar a investir em fundo, se você quer se expor com segurança a esse mundo de criptoativo, a Hashdex hoje é o que eu indico. Excelente. Alexandre, o que vem a ser fundo de investimento? Explica isso aí para nós. Oi, boa tarde a todos. O fundo de investimento a gente pode resumir aí sendo uma empresa, né? Onde ali você tem um administrador, um gestor e a participação dos investidores como cotistas. O gestor ele é o responsável ali por toda a estratégia do fundo, onde ele vai colocar o tipo de investimento que ele vai fazer e vai gerir durante o período dele para poder trazer resultados para os investidores, né? Excelente, excelente, excelente. Você sabe quantos fundos de investimento tem no mercado hoje? Brasileiro? Olha, na plataforma nossa da Orama hoje a gente tem mais de 700 fundos. Então, com certeza aí a gente vai estar tendo um produto ideal para cada tipo de investidor, entendeu? E, assim, é alternativa para a pessoa que não tem muito tempo para poder acompanhar investimento. Então, você usa dessa gestão profissional para poder estar ali obtendo resultado, né? Perfeito, perfeito. Tiago, fala um pouco aí a respeito
dessa questão aí um pouco mais sobre qual é a vantagem que se tem de investir em fundos de cripto, contrapartida à moeda direta. Então, como o Alexandre falou, né, o fundo é a união de vários investidores, né? Automaticamente isso te gera mais robustez, e esse fundo é dividido em cotas. Então, você pode ter um fundo, por exemplo, de 50 milhões e você está com 5 mil reais ali dentro, né? Você não precisa ter milhões, milhões e milhões. Você começa por aí, você com valores... Até 500 reais, né? A Resdex, ele investe a partir de 100 A reais, né? Resdex tem fundo a partir de 100 reais. Então, assim, qual é a grande vantagem que eu vejo de fundos hoje relacionado a criptoativo? Primeiro que é um mercado muito novo, né? É um mercado muito novo, é um mercado que demanda um certo tipo de conhecimento técnico que 99% das pessoas hoje ainda não têm. Mas é um mercado altamente rentável, né, no mundo hoje, que eu acho que muitas pessoas deveriam ter acesso. Então, em se tratando de fundo, por exemplo, você tem, como eu posso dizer, você não precisa se preocupar qual cripto que eu vou comprar, uma cripto específica. Ah, não sei se eu compro Bitcoin, se eu compro Ethereum, são mais de 14 mil criptomoedas, né? Você tem mais de 14 mil criptomoedas hoje. Então, você não tem essa preocupação. Você comprando um fundo, por exemplo, um fundo Hash 11, você está dizendo que você está comprando pelo menos os 15 melhores projetos ali dentro de um índice da Nasdaq. Ou seja, as 15 melhores moedas em termos de performance, não só performance, mas performance, segurança, volume de investimento, de compra, de transação, eleito ali um determinado número de moedas que ficam dentro desse índice. E você comprando um fundo Hash 11, você está comprando, botar aí as 15 melhores moedas. Ou seja, a chance de você performar é muito maior do que você sozinho comprar uma cripto ou outra. Sem contar em termos de segurança, né? Segurança, não só segurança de alocação, mas também segurança de investimento, né? Com a licença da CVM, toda uma garantia, né? Uma estratégia. A tributação é muito mais simples do que se você for comprar e vender criptomoeda através de uma exchange. Um ponto muito importante, né? Por exemplo, sucessão. Hoje, vamos supor, a pessoa que investe em criptomoeda morreu. Cara, se ela não deixou por escrito as palavras dela de segurança, aonde que está armazenado, todo o caminho, senhas, você simplesmente perde isso. Com relação ao fundo, automaticamente não. Você pega esse fundo, inclui no inventário, você passa a ter direito sobre aquele fundo. Né? O armazenamento, onde que eu vou deixar? Ah, vou deixar uma carteira virtual. Qual carteira virtual? Tem segurança contra hacker? Não tem segurança contra hacker? Ou seja, são muitas informações. Qual corretora eu vou comprar? Porque tem muita corretora aí que é completamente fraudulenta, que pega o dinheiro dos clientes e some. Ou seja, Corretora de criptomoeda, né? corretoras de criptomoeda. Então, corretoras desse tamanho que geram volume de clientes ali, ela simplesmente fecha porque o dinheiro está com ela, está cautelado com ela o dinheiro. Né? O mundo de criptomoeda é muito descentralizado, muito, entre aspas, sem dono. Quando você investe num fundo, você mitiga tudo isso. Né? Você está investindo numa coisa segura, você está investindo numa rentabilidade muito legal, você está investindo em projetos definitivamente vencedores, vamos colocar assim, projetos que rentabilizam muito bem. Você está investindo em algo registrado, com licença para operar, algo que vai te ajudar na tributação, na sua sucessão. Para quem quer começar nesse mercado, pegar essa rentabilidade, eu acho o fundo hoje, esse fundo da Hashdex, né, o Hash 11, um excelente fundo, porque vai te trazer uma tranquilidade muito grande. Você não precisa ficar operando, você não tem que ter grandes conhecimentos, você abre uma conta na Corpo de Investimentos 360, através da plataforma da Oracle, você vai lá e compra o fundo Hash 11, e a partir dali você já está nesse mundo de criptoativo, tendo os benefícios mitigando vários riscos. Perfeito. Para vocês que estão acompanhando, vou desmiuçar aqui alguns detalhes que o Thiago está falando, no sentido de corretora, que eu falei, corretora de cripto, né? Porque a corretora de valores, a gente não corre esse risco por causa de toda a regulamentação. Sim, corretora de cripto. Sofre sobre o Banco Central, CVM, né, vinculada a B3. E algumas empresas no mercado, como é o caso da Corporate Investimentos 360.com.br, que o Matheus até colocou o site ali, essa é a empresa do grupo da Corporate Gestão 360,
que é uma empresa que a gente já tem há 24 anos, desde quando a gente criou o método de gestão 360 graus. E aqui nessa área de finanças e investimentos é que a gente criou a Corporate Investimento 360 graus por uma questão de legislação. A gente, para falar de investimentos, a gente precisa estar vinculado, CVM aprovada, 8 meses para abrir uma empresa desse tipo. Correta, vinculada a CVM, Banco Central, B3, que é a Bolsa de Valores B3, e a gente tem que estar por trás, tem que estar atrás de nós uma plataforma que nós temos, né, a BTVM, da Oraman, que é uma BTVM oriunda do Banco Bradesco, que tinha o Ágora. Os sócios da Ágora saíram, montaram a Oraman há 11 anos e tem 200 mil clientes desfrutando desse portfólio enorme de ativos que nós temos. Mais de 200 ativos de renda fixa, mais de 400 empresas listadas na Bolsa e mais de 730 fundos de investimentos, conforme o Alexandre mesmo colocou. Dentre esses fundos de investimentos, a gente tem alguns fundos de criptoativos, né? Que é a gestora principal que nós temos. Nós temos duas gestoras, né? A Titânia e a Resdex. A Resdex ela tem uma pujança grande, são vários fundos, e é isso que vale a pena a gente ressaltar. E aí, voltando à pergunta para o Alexandre. Alexandre, quais tipos de fundos de investimentos existem? Hoje a gente tem uma gama de fundos de investimentos, né? Se a gente tratar hoje os principais, os mais conhecidos, a gente tem o fundo de investimento em renda fixa, o fundo multimercado e o fundo de ações. Esses são os riscos que o mercado melhor conhece. Mas a gente tem fundos aí hoje até de canabidiol, né? É como entrou agora recente, os fundos de criptomoedas. Então, esse mercado ele vem expandindo cada vez mais, criando mais alternativa para o investidor. O fundo de renda fixa, ele trabalha ali com aquela política mais para o investidor conservador. O multimercado, ele está ali intermediário, então ele já vai pegar lá para o perfil moderado, e a gente tem o fundo de ações que ele se adequa ao perfil agressivo para aquele investidor que gosta de ação, gosta de estar investindo em ação, mas não tem tempo para poder estar ali comprando e vendendo ação através do home broker. Então, ele faz um investimento em fundo de ações e ele consegue estar nesse mercado, fazendo o dia a dia dele e o gestor profissional trabalhando lá para ele, fazendo a estratégia, montando a estratégia dele, né? Excelente, excelente. E, Tiago, fala para a gente aí um pouco qual o fundo que a gente pode escolher. Você falou, você cita aí, pode citar, pode até consultar aí, que essas coisas saber de cabeça é meio puxado, né? Vou te complicar a vida, não. Consulta aí, se é que você não lembra, né? Quais tipos de fundos que a gente tem da Resdex, por exemplo, né? E onde eu posso começar a investir? Como? De qual? Não entendi, não te ouvi. Fundo? Não, eu falei, Alexandre, para o Tiago a pergunta. Eu direcionei a pergunta agora para o Tiago, Alexandre. Peraí, não te ouvi, não te ouvi. Repete para mim a tua pergunta. É para o Tiago. Pergunta para o Tiago. Tiago, desculpa. Eu não sei se de repente foi eu que falei, em vez de falar Tiago, falei Alexandre. Posso ter trocado. Confundi aqui, desculpa. Ou você ou eu, vamos lá. Tiago, qual fundo a gente pode escolher de cripto dessas opções da Resdex? Você tem aí? Olha, você tá três, acho que ao todo são 5, mas você tá os 3 principais. Não vou lembrar os 5 de cabeça. 3 eu vou lembrar, que é o fundo exclusivo de Bitcoin, né? Um fundo só de Bitcoin, um fundo só de Ethereum, que são as 2 principais moedas, né? E o fundo que eu já mencionei, da Hash 11, que é um fundo baseado no índice NCI, que é Nasdaq, se eu não me engano, Nasdaq Crypto Index. Nasdaq Crypto Index, isso, NCI, que é basicamente os 15 melhores projetos. E aí o que acontece? Por que é interessante? Eu, Thiago, não estou sugerindo, tá? Não é tipo só faça isso. Cada um sabe que sou cada um. Mas eu acho muito interessante o Hash 11, por quê? Porque no Hash 11 tem Bitcoin, no Hash 11 tem Ethereum,
Ou seja, você não está numa única moeda. Claro que o Bitcoin e a Ethereum são as duas principais, que normalmente que puxam o mercado, mas no Hash 11 você tem um apanhado de projetos que já vem performando nos últimos tempos, ou seja, é um índice. Inclusive, eu estava vendo agora, estava vendo um estudo, que nos últimos anos os índices vêm batendo 80% dos fundos em si, né, das ações. Por quê? Porque exatamente é um pool, né? Então você tem, por exemplo, no Brasil, você tem o índice Bovespa, são as principais ações. Você tem nos Estados Unidos o SP 500, são as 500 melhores empresas para investir. E aí você tem o Hash 11, que você investe, é um fundo que é baseado na NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que é um índice de criptomoeda. E muito legal o critério que eles usam, por exemplo, quando eu fui ver as moedas, falei, cara, tem muita moeda aí que não tá. Por que não tá, né? E aí, dentro da segurança, de como a segurança é importante para eles, por exemplo, você tem moeda gigantesca que não está dentro do índice, porque é uma moeda descentralizada e não tem controle, por exemplo, do dinheiro que está sendo aplicado, de onde está vindo, para onde vai. Então, eles preferem não investir por uma questão de compliance, ou seja, eles se preocupam muito com essa questão de segurança. Então, dentro dos fundos da Hashdex, eu acho que o que mais vale nesse momento de mercado, eu acho que é o que tem maior chance de performar, é o Hash 11, que é baseado no índice MCI lá da Nasdaq, que você pode acompanhar, inclusive, pelo iPhone. Né? Eu tenho um iPhone, tem um aplicativo Bolsa. Se você botar lá MCI, você vai ver como é que está esse índice, qual a performance dele, como é que está. Você consegue acompanhar ele por ali, e o Hash 11 é baseado exatamente nele. É a maneira que você tem de, na bolsa, comprar um fundo baseado nesse NCI para investidores brasileiros, que começa, se eu não me engano, a partir de R$ 100. Né? A partir de R$ 100, com taxa de 0, acho que é 0,7 ao ano. Né? 0,7 ao ano, ou seja, uma taxa muito tranquila, muito legal. E a partir daí você está exposto ao mercado de cripto para ter rentabilidade. Né? É, é, é a forma que você traz o mundo digital, ou seja, esse mundo de blockchain, de criptoativo, que é uma novidade muito grande, para dentro do mercado financeiro, com segurança, com transparência, né? Com liquidez, com tudo isso que o mercado financeiro tem já de tradição, dentro de registro de CVM, todos esses controles. E aí, para começar a investir, abre a sua conta na Corporate Investimento 360. Né? Você abre a sua conta ali, é gratuita, você vai fazer um teste se você é investidor arrojado, moderado ou conservador. E dentro disso, dentro da plataforma, é só você digitar hash 11, né? HASH 11, né? Ou Hashdex também, que você vai ver os produtos disponíveis, os fundos disponíveis da Hashdex, e indicado até para dentro do seu, se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Porque dentro da Hashdex, você tem, por exemplo, um fundo conservador que você só fica exposto em 20% ao índice. Tem um outro de 40%, tem um outro de 100%, ou seja, para quem é arrojado, você fica 100% exposto ao índice. Né? Então, tem diversos produtos, tudo baseado nesse mundo de criptoativo. Então, vai lá, ó, abre sua conta, Corporate, acho que o Matheus já até botou aqui o link, corporateinvestimentos360.com.br, abre a sua conta ali e na plataforma da Orima você já tem acesso a esses produtos da Hashdex, que, assim, como eu falei, cara, é uma empresa que vem crescendo muito e que vem traduzindo muito bem esse mundo aí digital para o mercado financeiro, dentro dessa tecnologia de blockchain. Cara, eu gostei muito do projeto deles, muito mesmo. Bacana. O processo, uma das coisas importantes desses fundos, né, de cripto, né, como na maioria dos fundos, é que você tem uma liquidez muito, muito interessante, né? Você pode pedir para sair e vender a hora que quiser. Né? Então, Tem isso mais não três, só para três cripto, dias. como qualquer outro ativo, qualquer outros fundos, a maioria dos fundos é assim. Então, isso facilita muito
É claro que a gente sempre tem uma orientação que não adianta você vender no desespero, né? No momento que está em baixa, você não deve vender, né? O princípio básico de investimento é respeite o seu perfil de investidor, conservador, moderado, arrojado. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Segundo, diversifique, né? Você tem que diversificar respeitando o seu perfil de investidor. E um outro princípio muito simples é compre na baixa e venda na alta. Tem gente que compra um ativo e senta ali e vai embora. Isso não vale para nenhum tipo de ativo. Ação, por exemplo, você comprou, você tem que ter um momento de saída, de realizar o lucro. Né? Não é comprar, como tem gente que fala, não vou comprar em Petro e deixar para minha aposentadoria. Está equivocado. Você tem que ter uma carteira de ações que você tem que estar movimentando ela de tempo em tempo. A não ser estratégia como, por exemplo, eu quero ter uma renda extra através de ações as quais pagam bons dividendos. Beleza. Aí você senta naquela cadeia. Enquanto ela estiver projetando bons dividendos, você vai tirando aquela rentabilidade mensal, ou trimestral, semestral, depende da ação. Você vai tendo aquela rentabilidade ali. Ok. Ainda assim, de tempo em tempo, essas empresas elas movimentam quanto que elas vão distribuir de dividendos. Então, a depender dessa projeção, dessa declaração pública que essas empresas venham a pública falar, vou distribuir X, Y, Z, você pode sair dela e trocar de posição. Então, é importante essa movimentação. Ainda sobre a questão do perfil de investidor, o que a gente, assim, bem simplificado, o que a gente faz? Se o teu perfil for conservador, até 10% em ações, 30% em fundos e 60% em renda fixa. Se for moderado, no máximo 20% em ações, 30% em fundos e 50% em renda fixa. Se for arrojado, até 30% em ações, 20% em renda fixa e 50% em fundos. Aí suponha que o seu valor seja 100 mil. Então, no perfil arrojado, eu vou pegar 30 mil reais e distribuir em carteiras de ações. 20% eu vou colocar em renda fixa. Então, vamos supor, 20 mil eu vou colocar 5 ativos com 4 mil reais. E os 50 mil de fundos, eu vou distribuir em 10 fundos, 5 mil em cada fundo. Estou exemplificando, né? De maneira bem simplificada, bem direta ao ponto. Essas carteiras de ações, de ativos de renda fixa, de ativos de fundos, a gente recebe nas nossas áreas de análise. Nós recebemos essa carteira mensalmente, um direcionamento de carteira de renda fixa, de fundos, de ações. Ações tem carteira de dividendo, carteira de ações semanais, mensais, quinzenais. Então, a gente segue essa análise e apresenta para os nossos clientes investidores e aí, através da plataforma, tudo muito simples, muito dinâmico. Você baixa o aplicativo, tem lá o teu login, tua senha, você faz a alocação, você mesmo aprende, a gente dá toda uma orientação para você fazer os seus investimentos. Qual é a vantagem de se investir em fundos? Como eu tinha colocado já antes, né? Eu acho que a primeira vantagem de você estar investindo em fundos é você contar com a gestão profissional. Então, você já tem ali um gestor experiente, às vezes ele tem 10, 15 anos de mercado, ele conhece bem o mercado, ele está todo um time por trás dele avaliando a situação da macro do país ou global, às vezes a gente trata mundo, dependendo do tipo do fundo. Então, essa gestão profissional é muito boa. E, às vezes, o investidor, pessoa física, ele não tem tempo para poder estar acompanhando todas essas informações e avaliar qual é o melhor investimento que ele vai fazer pelo momento que a gente vive atual. Então, eu acho hoje já é o ponto para mim que eu acho muito importante, né? Principalmente se você não tem tempo para poder estar acompanhando durante o teu dia o mercado. Segundo ponto que eu vejo, né? Você tem fundos, às vezes, que você entra com R$1.000.
Você tem fundos que você vai entrar com 5 mil reais, 10 mil reais. Então, com um valor bem pequeno de investimento, você acabou criando para você uma diversificação. Imagina que você tem 10 mil reais. Se você quiser montar uma carteira de ações, de repente você vai comprar ali 3, 4 tipos de papéis e vai ficar limitado a estar trabalhando com papéis baratos, né? Ações, às vezes, de R$ 3, R$ 5. Você, com 10 mil reais, você colocou aplicado você, em fundo de ações, provavelmente, você, em vez de ter 3 ou 4 papéis, você passa a ter 30, porque esse fundo ele tem uma diversificação muito maior. E você pega a rentabilidade de 30 ações, ao invés de 3 ou 4 que você comprou com 10 mil reais. Então, é outra vantagem que eu venho. Se você tem pouco valor a investir, um valor pequeno, não tem tempo para acompanhar o mercado, o fundo de investimento é uma boa alternativa. Perfeito, perfeito. Excelente. Fala para mim, Thiago, qual é a orientação que você dá para os nossos amigos, quem está assistindo aqui? Esse podcast vai ficar gravado, né? A gente vai deixar ele disponível aí para que as outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui ao vivo, né, possam também colher essa informação, esse conteúdo, né? Fala um pouco sobre criptomoedas, né? Sobre o conceito de criptomoedas, sobre a tecnologia dos criptoativos. Criptomoeda é um ativo digital, né? Não existe. É uma moeda criada, toda moeda é criada por um projeto, né? Então, tem um projeto por trás, ela não é criada do nada para nada. Ela é criada através de um projeto, que hoje vem sendo usado para descentralizar, né? Diminuição de taxa, distribuição de valores ao redor do mundo com muito mais simplicidade. Criptomoeda ela é uma parte de um avanço, por exemplo, da tecnologia blockchain, que os bancos estão já em termos de pesquisa e implantação de segurança, né? É como se fosse, por exemplo, o e-mail, quando veio a internet, a revolução da internet, o e-mail era, tipo assim, a internet é para mandar e-mail, né? Só que hoje, cara, e-mail é um milésimo do que é o mundo da internet. Então, criptomoeda é um milésimo do que vem dessa nova tendência de mercado, não só de blockchain, mas de metaverso, NFT. É um ativo, efetivamente, que faz rodar, né, ajuda a rodar esses valores dentro desse novo mundo. A grande vantagem para o investidor é que alguns não vão gostar, mas eu acho que é vantagem, ela é um mercado extremamente volátil. Não é um mercado lateralizado, aquela ação que fica o mesmo valor durante, sei lá, quanto tempo. Então, ela dá muita oportunidade de entrada e saída para quem está investindo. Então, mas para isso você tem que ter conhecimento e o fundo vem exatamente para sanar. Eu quero aproveitar esse mercado, mas não tenho esse conhecimento, não tenho tempo. Então, criptomoeda hoje, ela não é um futuro, ela é uma realidade, né? Transações milionárias hoje, acredito, se estima-se em um mercado de em torno de 350 bilhões hoje de dólares, né, em termos de criptomoeda, e que só está engateando, só está começando, né? Uma realidade, mas que está muito no começo. Se você for comparar, por exemplo, com o B3, entendeu? Bolsa de valores, que é muito mais tradicional, muito mais, e ainda assim, pouquíssimas pessoas, né? Se eu não me engano, no podcast passado, acho que em torno de 4%, né, Robson? Que nós falamos da população que tem investimento na Bolsa. Ou seja, um mercado muito mais tradicional, que ainda assim só 4% da população se interessa, tem acesso, procura saber para investir. E criptomoeda, então, cara, nem se fala. Esse mundo de criptoativos, de tecnologia blockchain, não deve representar nem 1%, mas ainda assim já é um mercado bilionário, gigantesco, que vem com esses ativos digitais. Não só o Bitcoin, que é a mais conhecida, né, que foi a primeira, o Satoshi que criou, o Ethereum, que é um projeto sensacional, a BNB, né, que é a própria moeda da Binance, que é uma corretora de criptomoeda também grande, Tether, que é baseada no dólar. Então, conforme o dólar sobe, a Tether sobe, ou seja, é uma moeda um pouco mais conservadora, mas que te dá liquidez, porque é baseada no dólar, o próprio USDT também. Hoje tem 14 mil moedas, né? 14 mil moedas. E aí, assim, tudo é projeto bom? Não, vou te falar que a grande maioria é um projeto ruim. A grande maioria. E aí, uma pergunta, Thiago: como a gente evitar de entrar em projetos ruins
e evitar de entrar em pirâmides financeiras que se maqueiam das criptomoedas, usam as criptomoedas como uma maquiagem para se beneficiar com pirâmides financeiras. Vamos lá, projetos ruins. Você tem um aplicativo, um site chamado CoinMarketCap, que é como se fosse o cartório das criptomoedas, onde elas são registradas, né? E ali você consegue ver volume. Como é o nome? Coin de moeda, CoinMarketCap, CAP, CoinMarketCap. E ali você consegue ver, por exemplo, critérios que até a Hashdex usou para botar no seu índice, né? Você vê volume de dinheiro aplicado nela, quanto que disso pessoas que estão fazendo hold, ou seja, compraram, seguraram, que acreditam no projeto, volume de transação, onde que esse projeto está alocado, né, dentro de uma blockchain, qual é o projeto que ela tem de segurança, né, da onde que vem, para onde vai, ou seja, você tem que estudar o projeto. Por isso que eu falei que você investir sozinho, direto, comprar ou vender uma cripto, e eu ouço muito isso, não quero mais saber de cripto, perdi muito dinheiro. Comprei uma criptomoeda e, de repente, ela despencou. Cara, você não tem que entender de preço, você tem que entender de valor. Então, o Bitcoin hoje está valendo $20 mil, vamos lá, $22 mil. Cara, ele está muito abaixo do seu valor. O preço dele está abaixo, mas o valor dele é muito mais alto. Então, é um projeto bom para você comprar, é um momento excelente. Você acabou de falar de comprar na baixa e vender na alta. A Ethereum é a mesma coisa. Mas tem moeda, cara, que está valendo 0,001 centavo, que ela deveria valer 0,00001 centavo. Você tem 9 casas decimais ali, que o projeto é ruim. Dá para ganhar dinheiro? Cara, dá. Tem projeto que é lançado, que valoriza, que você compra o lançamento, valoriza, você vende, depois ele cai. Mas em termos de investimento, e a gente está falando aqui de médio e longo prazo, é estudar o projeto, é ter conhecimento. Thiago, mas eu não tenho esse conhecimento, não tenho esse tempo. Acabamos de trazer uma solução para você, que é você investir em fundo. Como o Alexandre falou, cara, eu não tenho tempo. Então, alguém, um profissional especializado na área, tem tempo, que sabe fazer isso, está lá fazendo. E aí a Hashdex trouxe para o Brasil esses fundos negociados na Bolsa, que você pode comprar com toda a segurança, nos melhores projetos. Ou seja, ela tem ali 15 projetos vencedores que estão performando muito bem e que se um deles, de repente, começar a não performar, ela tira, porque não é uma coisa fixa, ou seja, né, você tem avaliação periódica ali e o valor é milésimo de segundo, os valores vão se alterando, para você começar. Então, a maioria das pessoas que perdem dinheiro é por ignorância, por não conhecer exatamente esse projeto. Com relação à pirâmide financeira, cara, é você entender que não faz milagre. Ontem eu estava conversando com um amigo, que aí falou, cara, um amigo meu acabou de perder uma grana, entrou num projeto que o cara prometia 40%. Pô, irmão, assim, na boa, cara, eu acho que a ganância tem levado as pessoas a ficarem cegas, porque assim, 40%. Robson, eu conheci um projeto que o cara falava que dobrava o seu dinheiro em 12 dias. Em 12 dias ele dobraria o seu patrimônio. E aí, cara, eu vou te falar, o discurso era, cara, só tem que dar certo por 12 dias. Não é possível que ele vai quebrar em 12 dias. Em 11 dias o cara juntou 3 milhões, no 11º dia ele sumiu. Ele quebrou, não teve o 12º. Então, assim, pesquisa a empresa. Empresa, pô, tem CNPJ, tem licença para operar. Quem é o dono dessa empresa? Como é que ela está dentro da legislação? Ela está prometeu rentabilidade fixa, cara. Corre que é desgraça. Não tem como. Acabamos de falar aqui que o mercado é volátil. Bitcoin ano passado chegou a valer $68 mil. Hoje ele vale 20. Como é que eu vou te prometer alguma coisa? Então, assim, é claro que você consegue fazer um histórico. Claro, você consegue. Mas resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então, começa a entender qual é a promessa da empresa, como é que ela trabalha, ela tem licença para operar, como é que ela está no Brasil. Então, começa a estudar o projeto. Então, assim, a primeira dica, prometeu rentabilidade, corre. Prometeu rentabilidade, corre. Porque, cara, não dá, ninguém consegue prever o futuro. Então, assim, pirâmide financeira, cara, tem um monte, né? A gente já teve não só de cripto, de produto aí, quantas pirâmides financeiras de produto nós já tivemos, né? Produtos até sérios, cara. Tem produto que lá fora continua sendo vendido, né, no sistema de marketing multinível, mas que no Brasil, os sócios do Brasil deram um calote, quebraram. Gente que lotou o Maracanã, botou 70 mil pessoas no Maracanã e depois quebrou a empresa, deixou de entregar o produto e lá fora continua funcionando. Então, assim, é uma realidade do mercado, mas assim, a gente não tem que condenar o negócio, mas assim, quem faz.
Então, hoje eu vejo muita gente, por exemplo, marketing multinível. Isso não é pirâmide, cara. Nem todo pó branco é cocaína. Então, a gente precisa saber separar, né? Então, assim, tem pó branco que é açúcar, tem pó branco que é farinha de trigo, tem pó branco que é coisa boa, mas nem todo pó branco é cocaína. Então, a gente não pode demonizar o mercado, mas sim analisar o que a pessoa fez com o mercado. Então, como tem fraude em cripto, tem fraude com dinheiro, né? Dinheiro fiat, real. Tem fraude de tudo, fraude de produto que você compra, cara, na internet e você recebe tijolo dentro da caixa. Então, assim, a culpa é do produto? Não. Eu fui comprar um iPhone e o cara me entregou um tijolo. Eu nunca mais compro iPhone. iPhone é fraude? Não, fraude é o cara que te vendeu o iPhone e colocou um tijolo na caixa. Então, eu acho que é informação, cara. Procura informação, pesquisa, né? Então, assim, vê como é que é o projeto, como é que não é. Eu já me coloco à disposição, cara. Tem meu direct, só me seguir, Thiago Azevedo, _oficial. Me manda no direct, se tiver com alguma dúvida. Thiago, esse projeto aqui e tal. Mas a primeira dica que eu dou, prometeu rentabilidade, corre. Eu quero passar aí as considerações finais aí para o Alexandre, depois para o Thiago, para a gente ir encerrando aí nosso encontro de agora. Alexandre. Então, acho que mais ou menos é o resumo do que a gente falou aqui hoje, né? Quer investir, então conta com uma gestão profissional, busca isso, busca informação. Acho que esse mercado ele é muito importante, a gente ter informação. E eu, como assessor, eu tenho um grande prazer aí de estar com o meu cliente quando eu monto a carteira dele, conversar sobre a carteira, o porquê da estratégia que a gente está adotando, entender muito do momento do cliente, da necessidade dele, do objetivo dele. Então, eu estou assim, eu gosto muito desse trabalho, gosto muito do que eu faço e eu procuro sempre trazer o máximo de informação para o cliente na hora até da montagem da carteira. Então, estou sempre à disposição. Estamos aqui no trabalho da Corpora Investimentos, então abra uma conta, procura, a gente vai estar com um trabalho de assessoria aí acompanhando do dia a dia. E como eu sempre falo para o meu cliente, tendo um tempinho, gasta um tempinho para poder estar acompanhando a informação. A gente está trazendo através do podcast aqui também, toda semana uma informação nova. Então, acompanhe a gente aí no dia a dia. Grande abraço a todos, obrigado pela participação. Obrigado, Alexandre. Parabéns, viu? Thiago? Bom, agradecer mais uma vez e falar assim, para quem está assistindo aqui ao vivo e quem está assistindo gravado, cara, que conhecimento, busca informação. Né? Tem um texto da Bíblia que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso vale tanto para o seu Salvador, né? Mas também para a informação. Quando você conhece a verdade, quando você busca a verdade, informação real e verdadeira, você tem a oportunidade de mudar algum resultado. Oportunidades existem, tá aí. O que não vale, o que não pode, o que não é aceito é você não fazer nada e querer um resultado diferente. Nada leva a nada. Então, se você quer um resultado diferente na sua vida financeira, cara, procure informação, procure conhecimento. As oportunidades existem para quem está aí, para quem sabe aproveitar, para quem quer abraçar e para quem quer sair de um ponto A para ir para um ponto B e mudar, seja a sua vida financeira, seja a sua realidade, ter liberdade geográfica, né, que a gente vem falando muito, liberdade geográfica, liberdade temporal e liberdade financeira. Então, acho que a gente está aqui semanalmente trazendo esse conhecimento, essa educação financeira. Primeiro, para te levar a sair da sua realidade, da sua zona de conforto. E segundo, para te mostrar que sim, é possível, dentro de um universo de opções, você começar a ter renda passiva, começar a mudar a ideia de trocar tempo por dinheiro, porque chega uma hora que o seu tempo acaba e aí você não aproveitou a vida. Perfeito. Falando em liberdade financeira, nós temos um evento, né, gratuito, gravado, que é o Rumo à Sua Liberdade Financeira, que vocês acessam aí no www.personalfinance360.com.br. Vocês podem entrar, é 100% online e gratuito, né? São 4 palestras online que vocês podem assistir sobre como fazer o planejamento financeiro, como sair de devedor a investidor. Nesse evento a gente consegue ter planejamento financeiro, como sair das dívidas, de devedor a investidor, que a gente explica os principais ativos de investimento, renda fixa, fundos e ações, basicamente, e por último, né, como chegar à sua liberdade financeira. Né? Evento muito interessante, ele é evento online, gravado,
vocês ficam à vontade aí para participar, seguindo a própria orientação do Alexandre e do Thiago, que é procurar informação, né? Ter essa educação em finanças e investimentos. Então, por aqui eu me despeço. Mais uma vez agradeço, parabenizo aí a participação do Alexandre Cruz e do Thiago Azevedo. Muito obrigado aí pela parceria. Vocês são dois profissionais assim, de mão cheia, que eu tenho orgulho de dizer que compõem o meu time, né? Que compõem essa parceria aí, e que, se Deus permitir, que a gente persiga e alcance o máximo de pessoas que ignoram esse mundo de finanças e investimento, para que a gente possa auxiliar, orientar, dar toda a assessoria necessária para que a gente possa aproveitar as oportunidades de mercado, né? Porque o mercado, quanto mais volátil ele é, o que leva a pessoa a achar que é risco, e de fato é risco, mas o risco não está atrelado a prejuízo. O risco é a incerteza do resultado. Pode ser para mais, pode ser para menos, né? Então, essa volatilidade é que traz consigo um grande risco, na incerteza do resultado futuro, e com isso, grandes oportunidades para a gente, de fato, ganhar dinheiro. Isso vale para qualquer nicho de mercado. Mercado financeiro, de cripto, de fundo, de ações, renda fixa, nem tanto, né? Porque é uma coisa mais estável, mas ainda assim tem as suas oportunidades, tem os seus riscos também, assim como tudo. Mercado imobiliário, mercado empresarial, mercado de startup. Então, tudo tem risco, né? E a gente precisa entender e mitigar esse risco com conhecimento. Quanto mais informação você tem, mais você tem discernimento para escolher qual caminho que você vai seguir, e sempre com orientação profissional. Não queira saber fazer as coisas do seu jeito. Por mais conhecimento que você adquira, né, tem profissionais que estão o tempo todo olhando para aquilo ali. Então, ele tem muito mais a acrescentar, ainda que você saiba muito, né, do que você seguir um caminho sozinho. Entre em contato aí no nosso direct, no Robson Campos 360. O Alexandre está usando o nosso acesso aqui, que é a Copa de Investimento 360, Thiago Azevedo, _ oficial. Procura a gente aí, que a gente vai ter o prazer de orientar vocês. Grande abraço e vamos que vamos.